gravando tudo, né? Tá gravando já tudo, né? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Prev 20HS, a live onde você vai aprender a área que nos dá muito retorno, principalmente a você, jovem advogado, que começou a advogar, não tem uma área específica para atuar, fica por aqui que essa live é para você. Bom, meu nome é Aleph Camilo, eu sou advogado previdenciário, e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho das minhas dores, quero compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho da minha trajetória, como advogado previdenciário, inclusive, e também como jovem advogado, porque eu ainda sou um jovem advogado. E na área de direito previdenciário, advogando para professores, eu me encontrei, certo? Vamos lá? Então você que é jovem advogado, chega, fica um pouquinho aqui, vamos conversar e vamos dialogar, porque eu tenho certeza que muitas das minhas dores, ou melhor, muitas dores que foram as minhas, é a de você hoje. Então é sobre isso que nós vamos dialogar nessa live. Pessoal, é o seguinte, quando eu comecei, vou contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do Aleph advogado, quando começou a sua trajetória, quando começou a advogar, e sinceramente eu não tinha rumo nenhum, eu nem sabia para onde eu iria. E um dos maiores dilemas que eu encontrei na minha advocacia, né, na minha história, né, como advogado empreendedor, advogado com um escritório próprio, como advogado autônomo, foi com quem advogar, quem vai ser o meu sócio, quem vai ser aquela pessoa que vai atuar do meu lado. Isso é um dilema muito grande, mas isso é um tema para uma outra live, não é para hoje. Mas assim que eu saí da faculdade de Direito, assim que eu formei o curso, eu decidi empreender com uma amiga e nós decidimos advogar, né? A gente abriu o escritório. E aí veio o nosso principal dilema, a nossa principal pergunta, né? Como nós vamos sustentar esse escritório? Acho que é uma dúvida que todos os advogados iniciantes, todos os jovens advogados têm, né? Como nós vamos sustentar o escritório? Como nós vamos pagar a dívida? E aí vem aquele desespero interno, né? Aquela ansiedade, aquela pergunta, como eu vou manter isso? Como eu vou fazer com que isso continue de pé? E aí você começa a pegar tudo que vem à frente. Aparece processo criminal, vem aqui. Às vezes nem tem muita afinidade com direito penal, mas tá pegando. O pessoal, antes de eu continuar, o áudio pra vocês tá legal, tá chegando bacana. Manda nos comentários aí, pessoal, pra saber se tá ok, tá tudo certo. Aqui comigo aqui, tá me ajudando aqui o Matheus Pereira. Como é que tá aí, Matheus? Tá tudo certo? Tá chegando o áudio? Tudo certo, 100%. Ah, ótimo, então. Pessoal, então, às vezes, continuando, a gente não tinha nem... Eu, particularmente, não tenho muita afinidade com o direito penal, mas no início da minha advocacia, eu peguei demandas de direito penal, assim como também demandas cíveis, demandas administrativas, enfim, demandas trabalhistas. Olha, eu gosto muito de atuar no direito do trabalho, inclusive direito do trabalho é uma das minhas áreas de pesquisa. Eu amo direito do trabalho. Mas hoje em dia, uma das minhas principais fontes de renda, né, onde o meu escritório está focado, onde eu atuo diariamente, é no direito previdenciário. Mas eu amo direito do trabalho. Mas no direito previdenciário eu encontrei um recurso bem rentável. E aí no início da advocacia era isso. Nós pegávamos todos os tipos de processo para manter o escritório, para sustentar o escritório, até que um determinado dia eu me encontrei com o direito previdenciário. E aí eu também comecei a advogar no direito previdenciário de forma bem pulverizada. Tudo enquanto era tipo de processo, a gente era para aposentadoria, era LOAS, né? LOAS não é uma aposentadoria, mas era LOAS. Era talvez um benefício programado, como aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Isso dos mais variados tipos de caso, né? Desde a dona de casa até o metalúrgico. Todo tipo de caso previdenciário a gente via, a gente aceitava isso no escritório. Eu aceitava. Até o momento em que eu tive que lidar com a aposentadoria de um professor, né? E isso foi um divisor de águas. Por quê? Quando eu vi que era uma área... E essa professora, é importante citar que essa professora, ela já tinha passado por vários advogados, em que ela tentou resolver o problema dela e não tinha conseguido.
Todos até então estavam sem sucesso, né? Todas as tentativas foram sem sucesso. E aí eu estudei, analisei o caso dela e encontrei uma solução. E eu vi que advogar para o professor é uma área assim que tem as suas peculiaridades, tem algumas especificidades, assim como qualquer área do direito previdenciário, como por exemplo a aposentadoria rural, né? Uma série de documentos, várias especificidades, é bem detalhado, né? Haja visto também bem complexo, assim como também é o direito previdenciário para o professor. Tem algumas especificidades, alguns detalhes, uma legislação específica, claro, né? Tendo em vista a modalidade deles. No entanto, é um tipo de benefício, é um tipo de legislação que é fácil para você lidar, mesmo sendo um jovem advogado, mesmo sendo um advogado que nunca teve contato com o direito previdenciário. Então, isso é muito importante, principalmente para nós que estamos começando, porque a gente está ali sem rumo, sem o norte, sem saber o que fazer, e em determinado momento a gente conseguir lidar com coisas que nós com matérias que nós gostamos, e além disso, matérias que vão nos render, né, um retorno financeiro rápido. Vou falar sobre isso, né? Esse retorno financeiro ágil no direito previdenciário, principalmente para professores, esse retorno rápido e uma matéria que vai te demandar estudo, mas que você, com certeza, principalmente se acompanhar as nossas lives aqui todas as terças e quintas, vai ter facilidade para entender, certo? Então, falando um pouquinho sobre aí, o direito previdenciário para professor, o que é essa área, por que essa área nos rende tantos benefícios, porque eu gostei tanto dessa área. O direito previdenciário para o professor, a legislação do professor, ela é específica. O professor ele tem o seu tempo adequado de se aposentar. O professor ele tem que ter algumas documentações específicas para se aposentar. Então, é muito comum que professores eles procurem advogados para organizar a sua documentação previdenciária. Às vezes, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, ao final da live, vou falar um pouquinho sobre isso também em outros dias de live. Mas o professor, às vezes, ele tem que organizar a certidão de tempo de contribuição. Isso dá muito trabalho para o professor, dá muito. Porque ele tem que ir em cada escola. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais adiante. Mas o direito previdenciário em si, para o professor, é uma área que você vai poder advogar, vai ter um retorno rápido. Não vou dizer imediato para não ser exagerado, mas você vai ter um retorno, além de ser rápido, vai ter um retorno satisfatório. Vou te explicar um pouquinho como é a dinâmica desse atendimento, né, ao seu cliente professor, o professor que quer se aposentar. Hoje, né, inclusive foi um problema que eu enfrentei no início da minha advocacia, né? Quando um professor, né, vamos chamá-lo aqui de cliente, quando o cliente professor, ele te procura, automaticamente ele já espera, de algum modo ele já quer contratar os seus serviços, né? Então, sendo um pouquinho mais objetivo, né? Opa, calma. Toda hora esbarra a mão nesse microfone aqui. Travou aí? Deu algum problema? Então o professor, ele sentou na sua cadeira, automaticamente você vai cobrar dele uma consulta. Eu, particularmente, vou contar para vocês a minha história. No começo, quando eu comecei a advogar, né, nos mais variados ramos, né, mas principalmente no direito previdenciário, o custo do meu trabalho, da minha primeira consultoria, não foi nem 10% do que eu cobro hoje, porque eu não sabia precificar, né, eu não sabia o custo do meu trabalho. E ao longo do tempo, né, com muita pancada, eu tive que aprender a precificar e a dar preço ao meu trabalho. Então o professor, né, o seu cliente, ele senta na sua cadeira, automaticamente ele já está te devendo, né, a consultoria. E diga-se de passagem, a consultoria previdenciária não é uma consultoria barata, né, de imediato. E ali na conversa, o desenrolar, à medida em que você for conhecendo a necessidade do professor e os serviços que serão necessários,
automaticamente você vai precisar planejar a aposentadoria dele, você vai precisar analisar os documentos, você vai precisar fazer as contagens de tempo, verificar o que vai ser necessário para que ele consiga prosseguir com a aposentadoria sem nenhuma dor de cabeça. Então, esse é um outro serviço que também é cobrado, um outro valor, e isso tem custo. E após isso, depois que você organizou tudo isso, ainda assim você tem outros honorários, né, que são os honorários pro extra. São esses honorários iniciais que eu citei no começo, são os honorários pro labore, né? Aqueles honorários que você só por iniciar o trabalho já cobra por eles. E tem os honorários os honorários pro extra, que são aqueles honorários que você vai receber ao deferimento do benefício, né? E aí a gente tem várias formas de cobrar. Alguns advogados cobram 20% dos atrasados, mais 2 benefícios. Outros advogados cobram 30%, mais 3 benefícios. Isso a gente vai falar especificamente sobre precificação, não é, Matheus? Tem uma live preparada só para falar sobre precificação com você. E aí, eu quero ressaltar nessa live de hoje a importância da advocacia previdenciária, né, para o professor de forma administrativa. Pessoal, a minha história, assim, como advogado, no começo, aquele advogado que pega tudo, que estuda tudo, que tá em todas as audiências, que tá no TJMG, que tá no TRT, que tá no TRF, eu vivi isso. Eu sei muito bem o que é isso. E a gente sabe que lidar com o poder judiciário, assim, é uma mazela. Depender de um processo judicial é algo, para nós advogados que estamos começando, é bem difícil. Por quê? Um processo judicial, nada, e um processo que demora, um processo rápido, ele demora no mínimo 1 ano. Isso nós estamos falando de um processo que é protocolado no juizado especial. No mínimo, 1 ano. Agora, muitos de nós, né, que não nascemos herdeiros, temos contas para pagar, muitos aqui, eu acredito que formaram em direito, trabalhando, trabalhava, estudava, enfim, aquela jornada louca que todo mundo conhece. Então, a renda ela é essencial. Nós não podemos ficar sem essa renda. E talvez ficar 1, 2, 3, 4 anos esperando um processo seja angustiante, seja difícil no nosso caminho. Eu, por exemplo, no começo da minha advocacia, eu peguei alguns processos de inventário. Gente, que tristeza. Porque se lidar com uma pessoa já é difícil, imagina lidar com 2, 3, 4 que são irmãos, que não concordam com a partilha, que vão discutir o plano de partilha. Não, eu quero que seja assim, eu não quero que seja assim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso nada. No meu escritório eu tenho um processo assim que ele já dura aproximadamente 6 anos, que é o tempo que eu tenho como advogado. E diga-se de passagem, como eu disse no começo, eu não sabia precificar o meu trabalho. Eu não sabia dar um preço justo ao meu trabalho. Então, ou seja, é um processo que está no meu escritório há quase 6 anos. É um processo que o custo, né, que pelo que eu cobrei por ele, ele já não é mais vantajoso financeiramente para mim. Eu cobrei pouco, eu cobrei barato. Então, pelo tempo que ele está no escritório, eu já tenho prejuízos com esse processo. Sempre a manifestação, sempre a juntada de documentos, sempre é uma audiência de conciliação para tentar chegar a algum acordo com as partes sobre a partilha. Enfim, é um processo que me dá trabalho. Já no processo administrativo, a gente não tem isso. O processo administrativo, quando nós falamos de um processo administrativo longo, de um processo administrativo demorado, nós estamos falando de um processo administrativo que ele pode chegar no máximo 1 ano. Isso assim, eu estou falando de algo extremo, um processo administrativo durar 1 ano. E se você acompanhar todas as nossas lives aqui, você vai aprender que se você fazer o requerimento da forma certa, se você juntar os documentos de forma correta, os entes administrativos, né, seja o INSS ou então seja o RPPS, quando eu digo RPPS, é Regime Privado de Previdência Social, é administrados pelo Estado, administrados pelo município, eles não vão te exigir a documentação que você já juntou. Então, se você sabe como fazer o requerimento, se você tem o caminho correto, você planeja a aposentadoria, faz o requerimento e só aguarda o deferimento. Tá? É importante citar que, quando a gente fala de requerimento administrativo, eu não estou aqui falando que tudo que você encontrar será administrativo. Haverá casos que você, sim,
vai ter que lidar com o processo judicial, haverá casos em que você vai ter que demandar judicialmente. Isso a gente não está imune a isso, infelizmente. No entanto, quando você analisar aquela demanda, quando você receber aquele cliente professor no seu escritório e conversar com ele, você já vai ter uma visão panorâmica de todo o contexto e vai conseguir vislumbrar, né, os principais percalços e se aquela demanda ela vai te gerar assim, um processo administrativo, se ela vai tirar apenas um processo administrativo ou se aquilo será necessário uma demanda judicial. É muito importante citar isso, porque a gente fala em processo administrativo, e a gente imagina que estamos imunes ao processo judicial. Não, nós não estamos imunes a isso. O processo judicial, infelizmente, ele faz parte ainda da vida do advogado. Ele faz parte da rotina do advogado. No entanto, aqui eu quero te ensinar, eu quero trazer para você todas as peculiaridades que envolvam isso, para que você tenha um maior sucesso e, claro, maior retorno, a maior rentabilidade em seu processo administrativo. E falando um pouquinho mais de monetário, né, dinheiro, que todo mundo gosta, que todo mundo quer, quando a gente fala em consultorias, em trabalhos feitos, né, no direito previdenciário para professor, a gente vai falar um pouquinho mais. Toda hora eu repito isso, nós vamos falar sobre precificar, né? Mas é porque nós vamos mesmo. Mas uma consultoria previdenciária, um trabalho que você faz para um cliente previdenciário, seja, né, um planejamento, junto os documentos, uma contagem de tempo, etc. Lá no meu escritório, né, eu cobro um salário que o professor recebe. Então, ou seja, às vezes é um salário mínimo, às vezes o professor recebe 2. Um professor ruim aí, das pernas, é um professor que ganha mal. Gente, infelizmente, os professores no nosso Brasil são muito mal remunerados, tá? Eu lido com isso, infelizmente é uma realidade, é uma das classes mais importantes do nosso estado, na vida de um ser humano, e são muito mal remunerados. Mas um professor que ganha mal, ele ganha um salário mínimo. Muito mal é um professor que ganha um salário mínimo. Mas geralmente, né, a renda dos professores gira em torno de 3, 4, 7, varia muito, né? Mas os casos de professores que ganham um salário mínimo, na minha trajetória aí, eu peguei 1 ou 2. É bem raro mesmo. Professores geralmente ganham acima de 3 mil. Então, chegou lá, eu tenho um trabalho para fazer, são 3 mil reais desse professor. E aí a gente faz o requerimento administrativo, entra com o requerimento, certo? A gente organizou tudo. Quando é o requerimento, são 30% atrasados, né? Ou seja, desde que você entra com o requerimento, aquele momento de espera, o ente, né, responsável por administrar os benefícios, ele paga por aquele tempo de espera. Então é 30%, né, daquele período que ele deixou de receber. Então, ou seja, mesmo esperando o deferimento do benefício, você vai receber. E depois disso, ou eu cobro 2 benefícios ou eu cobro 3, a depender da complexidade de cada demanda. Então, ou seja, isso é coisa de 2, 3, um trabalho que no máximo eu vou demorar 6 meses esperando para ter o deferimento dele. E se eu já souber que é o indeferimento, a gente já organiza tudo também para que as coisas elas caminhem de forma rápida e ágeis, tá? Então continuando, né, é uma área assim que ela revolucionou a minha advocacia, não só a minha advocacia, mas também revolucionou o meu financeiro, né, revolucionou o meu bolso. E é muito importante todo jovem advogado conhecer isso. Todo jovem advogado. Por que eu dou tanto foco, né? Por que eu falo tanto para o jovem advogado? Porque são os mais perdidos em todo esse contexto. Se eu tivesse uma pessoa que me orientasse no começo da caminhada, assim como vocês que estão ouvindo isso estão tendo essa oportunidade, talvez eu estaria em Paris. Então, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero entregar nas mãos de vocês, é uma oportunidade que eu não tive. Uma pessoa para me orientar, uma pessoa que pudesse, né, me dizer o que fazer, as portas às quais entrar, uma pessoa que pudesse me dizer, né, como analisar um CTC. O que é um CTC? É uma certidão de tempo de contribuição. Gente, é a primeira vez que eu fui advogar para um professor e eu fui ter contato com uma certidão de tempo de contribuição. Nossa, eu fiz isso aqui para entender. Porque apesar da certidão de tempos de contribuição ser um documento de fácil acesso, o professor ele tem um detalhe, né? Ele tem uma peculiaridade.
A certidão de tempo de contribuição em cada escola que o professor trabalha, ele vai ter uma certidão de tempo de contribuição. Então, ou seja, não é como um servidor público comum, que ele trabalha num ente federado ali, ou talvez em outro, e ali ele tem a certidão de tempo de contribuição talvez em um ou dois órgãos, né, federados que ele trabalhou. Já o professor não. Um professor em sua vida, ele trabalha 10, 11, 12, enfim, várias escolas. E isso dá trabalho para o professor. O professor ir em cada escola que ele estudou e pegar sua certidão de tempo de contribuição. E além disso, o professor que trabalhou que exerceu mais de um cargo, né, durante esse exercício aí, ele vai ter uma certidão de tempo de contribuição para cada cargo. Então, o professor que teve 2 cargos, ele vai ter uma certidão de tempo de contribuição para cada cargo e em cada escola que ele passou. Imagina a quantidade de documentos que um professor não tem que juntar, né? E é por isso que muitas vezes eles preferem, né? Eles optam por ter a assessoria de um advogado. Porque se ele for em cada escola, isso vai demandar muito tempo. Agora, nós aqui, eu principalmente, eu não vou em cada escola. A gente tem um caminho certo, a gente tem uma forma certa de solicitar todas essas certidões de tempo de contribuição sem sair de casa, né? Os caminhos são vários e a gente vai falar sobre eles aqui. Então, a certidão de tempo de contribuição, ela é muito importante no caminho do professor. Ela é muito importante, né, nesse planejamento da aposentadoria. E é muito importante também que você saiba, né, como deve ser feita essas certidões de tempo de contribuição. Os advogados que trabalham com aposentadorias especiais, o que eles precisam entender é sobre PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. E eles precisam conseguir ler aquilo de cabo a rabo. E nós, advogados previdenciários, que trabalham para o servidor público, especificamente para professores, a gente tem que saber ler uma certidão de tempo de contribuição, a gente tem que saber o que é necessário, as informações que são necessárias ter nela, para que você não sofra com empecilhos, né, com óbices, ao fazer o requerimento, seja junto ao INSS, né, que é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e o RPPS, que é o Regime Privado de Previdência Social. Então, em todas as lives que nós vamos fazer todas as terças e quintas, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero trazer para vocês, eu quero contribuir na vida de vocês, né? Eu quero acrescentar o conhecimento de vocês, o conhecimento que eu apanhei muito para ter. E um conhecimento assim que eu tive que tomar bastante, popularmente, né? Tive que tomar bastante pancada para chegar a conhecer isso, para chegar a esse ponto. E se você ficar ligado com a gente, se você ficar conectado com a gente aqui, eu tenho certeza que vai ser de muito proveito. E se você pegou aqui um pouquinho sobre a certidão de tempo de contribuição, eu tenho certeza que a sua mente já se abriu, né? Porque a certidão de tempo de contribuição ela é um dos documentos principais. Ela é tudo, praticamente. Claro que nós vamos precisar de outros, obviamente, mas a certidão de tempo de contribuição é o coração da aposentadoria do servidor público, do servidor público professor. E se você não conhece ela, se você não sabe analisar uma, se você nunca viu uma, volte na próxima live, na quinta-feira, que eu vou trazer uma aqui para vocês, vou mostrar para vocês uma certidão de tempo de contribuição, como que ela é, o que a gente precisa analisar, quais são as principais informações que o ente federado vai solicitar, né, que conste na certidão de tempo de contribuição, para que você não seja notificado para juntar documentos. Gente, se tem uma coisa que faz a gente perder tempo no requerimento administrativo, é quando o INSS ou o próprio órgão pede para que a gente complemente as informações que estão lá. Isso é muito ruim, porque muitas das vezes o tempo que o órgão demora para poder responder, né, e te responder pedindo algum documento, é o tempo que levaria para que você tivesse o benefício deferido. Então, ou seja, você espera para que o órgão responda, o órgão responde, quando ele responde, te pede alguns documentos. Você junta esses documentos e há mais um tempo, né, para ter a resposta. Isso atrasa o nosso trabalho, isso atrasa o meu trabalho. Então, eu quero te ensinar aqui também a como agilizar o seu trabalho. Porque
não adianta eu falar aqui, nossa, o previdenciário é muito bom, é uma área muito rentável, é uma área muito boa, se eu não conseguir te ensinar como trabalhar da melhor forma possível, de modo que agilize, né, e viabilize de forma rápida e imediata o seu requerimento administrativo. Então fique com a gente. Eu tenho certeza que você, jovem advogado que está chegando agora, isso para você vai ser, sim, vai ser um divisor de águas, porque foi para mim, a minha história, isso foi um divisor de águas na minha vida. Creio que para você, jovem advogado, isso, se você engajar, se você entender, se você estiver com a gente aqui, todas as terças e as quintas, a sua advocacia ela vai ser diferente. Gente, eu agradeço. Matheus, tem mais alguma coisa aí? Quer ressaltar alguma coisa pro pessoal? Show. Pessoal, agradeço aí a paciência de ter me escutado aí aproximadamente 30 minutos, Matheus? Deu 30 minutos? Deu 30 minutos. Ter me escutado todo esse tempo aí. E convide todos os jovens advogados que você conhece, porque eu quero fazer a diferença na vida deles. Eu quero mostrar para eles algo que não me mostraram e que vai fazer toda a diferença na caminhada deles. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite e eu aguardo vocês quinta-feira no mesmo horário, hein?